suicídios. Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, que trata sobre o tema A Consciência, o Tribunal Interior. E hoje, para comentar esta lição juntamente conosco, mais uma vez, é uma alegria poder receber aqui o pastor João Rafael, pastor da nossa igreja ali do Boa Esperança. Paz do Senhor, pastor João. Pai do Senhor, pastor Neusley, a todos os alunos e professores, uma boa aula. Também, mais uma vez, recebendo com muita alegria aqui o presbítero irmão Dionísio. Pai do Senhor, irmão Dionísio. A paz do Senhor, pastor Neusley, pastor João Rafael, uns amigos aí, professores, alunos. A paz do Senhor, meus irmãos. Lição de número 6, a palavra-chave da lição de hoje, consciência. A verdade prática da lição diz o seguinte: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. E por isto procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 16. Eu destaco aqui o versículo 12 e o versículo 14, que diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. O versículo 14 diz o seguinte: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. A introdução aqui, ela apresenta também os objetivos da lição de hoje. 1. Mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. 2. Ensinar que a consciência atua como um tribunal interior capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. 3. Alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Entrando aqui já para a introdução da nossa lição, nós recapitulando aqui um pouco do que nós estamos estudando, que é sobre a alma, a lição desse trimestre, que ela traz aí um pouquinho sobre corpo, alma e espírito. Estamos estudando aí um tema que é o tema da antropologia bíblica, também aprendendo um pouquinho sobre a nossa corrente bíblica pentecostal clássica, que é a questão da tricotomia, corpo, alma e espírito. Já passamos sobre o corpo, agora estamos estudando um pouquinho sobre a parte tricotômica, aí, que é a parte da alma. E a alma, lembrando a todos aí, dentro desse conceito, ela é a sede das emoções. E então, entrando aqui na introdução, Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas. Aqui no primeiro tópico nós vamos entender um pouquinho do conceito desta palavra, que é a palavra-chave da lição consciência. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito deste assunto que é de suma importância dentro desse conceito de alma. Primeiro tópico da lição: antes e depois da queda. Aqui nós vamos aprender aí dentro dos objetivos a origem da consciência como senso moral dado por Deus. E o primeiro tópico eu já vou aqui passar
ao pastor João Rafael para ele fazer aí o primeiro tópico, que vai tratar sobre a primeira manifestação. Pastor João. Amém. Nós temos a definição, segundo o escritor do nosso currículo, da nossa revista, que a palavra consciência, ela vem do grego saber com. Consciência é uma faculdade inata. Nós podemos perceber também que todos nós nascemos com a consciência. O texto atribuído a esse contexto a qual nós estamos abordando encontra-se em Gênesis no capítulo 2, quando Deus forma Adão e Eva, essas personalidades, e Deus expõe a eles aquilo que poderia ou não fazer. E após a queda do homem, nós vamos ver o reflexo da consciência, sendo que já foi proposto para nós que a consciência é um senso moral que habita em cada indivíduo. Ele conhecendo a Bíblia ou não, ele conhecendo o Decálogo ou não, ele conhecendo os mandamentos ou não, todo o indivíduo, todo ser humano, ele tem um senso moral, a sua consciência dentro de si. E essa consciência, nos primeiros seres humanos, Adão e Eva, após a queda, após o pecado, ela vai mostrar para eles, após essa transgressão, a culpa, a vergonha e o medo. Nós vamos ver esses reflexos após eles transgredirem aquilo que Deus havia dito para eles não fazerem. A primeira observação o indivíduo pecou, o indivíduo errou, a sua consciência o acusou, gera nele a autoculpa. E após a culpa, o reconhecimento do erro, da falha, ele se esconde, a vergonha, a exposição. E, consequente também, nós falaremos mais ao decorrer da aula sobre o medo. O medo, ele é perigoso. O medo leva o homem a tomar atitudes impensadas, inimagináveis, chegando até o extremo, o suicídio, que muitas pessoas elas acabam tirando a própria vida por medo da exposição, do pecado, da vergonha que tudo aquilo gerou na vida dele. Amém. Que só como uma complementação, o pastor João ele disse aí que essa palavra consciência, né? O próprio autor ele define aqui que todos nascem com ela, é como um sensor, né, instalado na alma humana. E aqui o autor ele até coloca, alguns teólogos consideram que seja no espírito, né? Que seja no espírito. Mas aqui é bom nós até colocarmos, ele coloca aqui, não há um consenso sobre isso. Mas eu meio que coloco aqui que está na alma mesmo. Eu acho que não cabe colocar que está no espírito. Por que não há um consenso a respeito desse assunto e alguns teólogos colocam como que no espírito? É igual quando nós falamos sobre a diferenciação, né, de alma e espírito dentro de algumas correntes teológicas. E também não há um consenso a respeito disso, né? E não há nenhum problema a respeito disso, nós só não podemos entrar no monismo, né? Mas a questão tricotômica e a questão de que alma e espírito é uma coisa só, isso acredito que seja indiferente dentro da teologia, né? Não há um consenso a respeito disso. Há versículos que se baseiam em ambos, apesar de que há mais que referencia aí a tricotomia. Mas dentro desse tema, quando nós falamos a respeito desse assunto, é simples nós diferenciarmos alma e espírito. Alguns colocam a dificuldade porque fala que está intrínseco, um está ligado ao outro, são muito unidos ali junto, que acaba não dando para diferenciar. E eu até entendo por quê. Eu entendo que se a alma ela está triste, consequentemente o espírito vai estar triste. Não tem como fazer uma diferenciação. A alma triste, o espírito alegre. Não existe isso, né? Mesma coisa, a alma está contrita, o espírito vai estar feliz? Não, o espírito vai estar contrito também. Por isso que existe essa dificuldade da diferenciação, né? Mas eu creio aqui que
essa parte da consciência ou esse sensor, ele realmente é parte da alma e é importante nós trazermos e estabelecermos isso, porque eu acredito que faz uma diferenciação até a questão da consciência com a questão do temor, que são palavras que às vezes parecem ser semelhantes, mas são palavras que traz uma diferenciação. A parte do temor eu acredito que esteja mais ligado ao espírito, né? Agora a parte da consciência eu acredito que ele esteja mais ligado, não, ele é ligado à alma, né? Bom, Dionísio. Perfeito, a colocação de ambos muito adequada para o título e do estudo do discernimento justamente das atitudes que tem da consciência juntamente com a questão da alma. Se nós entendermos que a partir do pecado houve-se ou criou-se justamente esse conflito interno da consciência, que é justamente o tema do versículo objetivo do estudo, que é Romanos capítulo 2,15, os quais acusam, né, a sua própria consciência acusa. E se nós imaginarmos Adão, ao momento que ele peca, não foi só o fato da morte que entrou ali na vida dele, mas ele ver ali até então os animais que ali no Jardim do Éden que viviam com eles no dia a dia, quando a gente percebe-se que a partir do momento do pecado ele começa a ver aqueles animais sofrerem, começa a ver a natureza sofrer, começa a ver a consequência que foi pela sua falha, com certeza teve uma crise ali emocional na vida de Adão através disso. Então a gente vê esse conflito de fato mostrando interioridade, esse conflito que o ser humano tem por natureza devido à origem do pecado. Isso tudo que nós estamos estudando hoje vai trazer o quê? Consequências do pecado na vida do ser humano, na criação de Deus, o qual hoje tem o discernimento do bem e do mal. Ou a gente pode ver a alma conflitando com os interesses do espírito, trazendo um lado da tricotomia, como já bem colocado. Exatamente. Dentro desse ponto de Adão, né? Adão, ele percebe o que acontece após o pecado, ele faz uma reflexão e ele mesmo se julga ali, né? Porque a partir do momento que ele percebeu, ele já entendeu que estava em pecado. Aí ele faz aquela reflexão dentro desse mesmo contexto. E como que ele se julga? Ele vai lá e ele coloca as folhas ali, julgando que realmente ele estava. Então aí a gente vê todo o senso da consciência trabalhando na vida de Adão. Então é algo que já cai no mesmo momento, não é que cai, porque o autor ele coloca aqui que nós já nascemos com ela, mas essa consciência a partir do pecado, ela parece que ela tem um feeling maior, né? Podemos assim dizer, que a partir do pecado ele, né? Dá aquela... O que eu fiz? Né? Aí parece que o senso moral, ele aflora ali naquele momento, dentro da consciência que já existia. Eu creio que seria essa forma de poder explicar. E essa folhagem é o nosso jeito de tentar arrumar as coisas. Porque a consciência acusa, ele percebe o senso de justiça e fala, preciso arrumar o que eu fiz. E ele pega folhas e se cobre. Mas Deus vem depois e corrige, fala, não é do seu jeito, é do meu jeito. Deus sacrifica um animal e cobre ele de forma mais organizada, de forma mais completa e justificando o homem ali no Éden. Exatamente. Mas vamos lá. O tópico 2, o subtópico 2, né? Do tópico 1, o direito natural. Vou passar para o professor Dionísio. O subtópico 2 vai trazer justamente essa reflexão de que é algo nato do ser humano. A partir do momento que Adão comete o pecado, começa a existir então esse conflito da consciência, ou começa a existir essa consciência ativa, quer acusando ou quer defendendo. E esse conteúdo normativo citado, que todo ser humano nasce com ele, porque de fato é uma herança vinda do ser humano, vinda da origem de Adão.
nós não temos como ter noção de como que era uma vida antes do pecado. O fato da consciência de Adão ser uma consciência livre da culpa, uma consciência livre da acusação, uma consciência livre de todo o histórico pecaminoso, mas com a queda, todo ser humano agora nasce justamente com essa normativa interna, desde o estágio de criança. Ela vem transferindo, né, com suas faixas etárias e acrescentando esse conhecimento sobre o assunto. Essa lei da natureza que foi justamente o que trouxe a perspectiva de que Caim percebeu que fez algo errado para o irmão. Até então não tinha havido nenhuma morte, nenhum assassinato, melhor colocando, mas a partir do momento que Caim e Abel, que Caim mata Abel, Caim tem a reflexão de que ele fez algo errado. E o que trouxe essa reflexão, sendo que ainda não tinha ocorrido nenhum desses fatos, foi justamente essa consciência normativa originada do pecado, da mácula do pecado. A sua consciência, então, afligiu uma pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. E a partir deste momento, nós vemos o reflexo da vida de Caim refletida em todos os seres humanos. É bem enfático o objetivo da lição de mostrar justamente que o que nós temos como uma consciência, um tribunal interior, é justamente para mostrar que mesmo as pessoas que não conhecem a lei, que não seguem as leis de Cristo, não seguem o temor ao Senhor, mesmo assim elas têm essa origem acusatória interna, porque isso é nato do ser humano, originado do pecado. Amém. Muito bem explanado pelo professor. E aí já faz até a referência ao subtópico 3, né? Escrita no coração. Esse subtópico 3, ele, apesar de ter uma escrita grande nele, né? No subtópico 3, mas ele está trazendo um contexto da questão aqui da regulamentação, tanto da lei, né? A lei que existia, que era as leis que traziam, as leis naturais, né? Que traziam os conceitos ali de o que é certo, o que é errado. Aqui traz aí as leis que existiam antes da lei de Moisés, algumas leis muito antigas, né? Que regulamentava tanto o direito de família e outros direitos também. Uma das mais conhecidas que a gente faz menção às vezes é a lei de Hammurabi, né? Que é feito menção a ela, que são leis muito antigas, mas aí no finalzinho o autor ele coloca: o que há de bom nas imperfeitas leis humanas, porque todas as leis elas são imperfeitas, porque é o próprio homem quem as cria, né? E o próprio homem criando também desobedece as próprias leis, né? E a gente vive um cenário bem propício hoje no Brasil, né? De essa questão das leis, que pelo menos eu como operador do direito, tem o irmão Nicolas que está aqui na técnica também, a gente às vezes fica sem entender o porquê e como que uma coisa de repente já não é mais aquela mesma coisa, e aí uma lei de repente ela é alterada totalmente, uma jurisprudência já não tem mais nenhum valor porque ela já se muda para outra. Então a gente fica meio que sem entender. E o autor coloca: o que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Então, quando a lei humana ela é imperfeita, também vem aí a lei moral. E a lei moral é justamente o que nós estamos falando aqui. É esse senso moral que é a consciência. Que daí é aquilo que vai falar no profundo de cada ser humano. E intrinsecamente, cada um sabe o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Mesmo que às vezes, a gente já citou, acho que em aulas anteriores, a respeito de uma criança, né? Às vezes a criança ela faz algo errado, mas você pergunta: foi você? Não. Mas ela sabe que aquilo é errado.
E ela esconde justamente porque ela sabe que é errado. E é por esse motivo que às vezes ela esconde, né? O que é isso? É o senso moral. É o que? A consciência falando mais forte para ela que aquilo é errado. Né? Então ela sabe o que é certo também. Então, essa lei moral, ela está escrita, e aqui é colocado como coração, mas ela está escrita na alma de cada ser humano que já nasce, como o autor já colocou no primeiro subtópico, que já nasce com isso. Né? Perfeito, pastor. Uma contribuição com esse tópico, a lei de Talião é aquela lei que era olho por olho, dente por dente. Sabe? Mas o interessante da reflexão, tanto da lei de Hammurabi, a lei de Talião e as demais leis antigas, é justamente demonstrar que desde lá de trás, desde do princípio da civilização, teve por origem querer fazer-se leis. Por quê? Por causa justamente da consciência, que é o tema do estudo de hoje, mostrando que o ser humano tem essa acusação interna originada do pecado. O ser humano tenta fazer as leis, como já citado, que não conseguem jamais, de fato, serem completas, porque tem a ausência ali de Deus, mas demonstra justamente o quê? O propósito de querer fazer-se leis, que a consciência do homem está falha justamente devido ao pecado, e isso daí é uma declaração muito grande da existência de Deus para as pessoas que não receberam, que não leram ainda, que não têm o contato com ler a Bíblia, ou de entender sobre a criação, que são coisas que autenticam o vazio existencial do ser humano, e historicamente, mostrando que a historicidade mostra que as pessoas sentem algo que precisam se regularizar ou se regulamentar para viver de uma forma saudável. Esse algo é justamente a consciência, mostrando a existência de um Deus perfeito. Exatamente. E aí eu faço até um gancho de uma aula anterior que acho que foi o pastor João, ou acho que foi o presbítero Mão Samuel que falou que o maior prejuízo para o homem não foi ele ser expulso do jardim, foi justamente a perda do contato com Deus, né? Foi justamente ele não ter aquele vínculo direto que ele tinha de todos os dias Deus descer, conversar com ele e tal. E aí justamente é esse vazio que o professor está dizendo, que o homem sente, que não tem mais esse contato a partir do momento que ele é expulso. É lógico que com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos acesso a Deus para pedirmos a misericórdia, o perdão dos nossos pecados, nós temos esse acesso, mas não é mais aquele vínculo que existia como no jardim, do próprio Deus descer pessoalmente ali para ter aquela conversa tão íntima ali com Adão, né? Coisa maravilhosa. É até um negócio que é difícil de você conseguir imaginar, né? Então, justamente esse vazio acaba que o homem tentando criar as leis para tentar preencher esse vazio que nós aqui estamos colocando aqui como a consciência moral que sente essa falta, né? Justamente do bem, porque o mal ele já está intrínseco no ser humano desde o pecado, né? E aí essa ausência do bem acaba sendo gerada por uma tentativa de criar leis para tentar fazer o bem. E acaba que... Mas, pastor, uma coisa interessante sobre essa questão justamente da ausência do bem é que quando você faz uma coisa boa, você percebe que está fazendo uma coisa legal, bem e tudo mais, mas não vem uma voz dizendo ao seu coração, te enchendo, olha como você fez uma coisa legal e tudo mais. Mas quando você faz uma coisa errada, automaticamente a sua consciência demonstra que você fez algo errado. Mostrando o quê? Mais uma prova mostrando de um Deus puro, santo, imaculado, tentando resgatar o ser humano que se perdeu. Que se perdeu, justamente. É uma lição profunda, né? Demais. Que você tem que ir olhando para os mínimos detalhes para tentar ir achando as palavras, como encaixar para tentar trazer aí ao conhecimento do aluno, né? A forma como que você coloca isso para o aluno, para ele entender bem essas questões. E aí a gente chama já a atenção do professor para que estude bem a aula,
para que possa tentar trazer as palavras mais simplificadas para que ele possa ter a compreensão, né? Mas vamos lá para o tópico 2, que nós vamos falar justamente sobre a consciência como um autoexame, que é o que nós já começamos a falar, né? O funcionamento da consciência. Primeiro subtópico, acusação, defesa e julgamento. Sr. João. Ainda puxando um pouquinho do subtópico 2 e o 3, nós percebemos ali que quando Caim ele tira o primeiro homicídio, né, tira a vida do seu próprio irmão, ele tira o direito natural da vida. Ele percebe essa consciência, desperta-se nele e automaticamente ele usa alguns verbos aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 13 e 14, esconderei. Então ele percebe que ele se afasta de Deus e, consequentemente, ele vai estar longe da face de Deus. Ele torna-se um fugitivo, né? O pastor Neusley, o pastor Dionísio aqui, eles mencionaram esse afastamento de Deus. Quando Adão peca, Eva peca, Caim mata o seu irmão, e Deus faz a pergunta a eles, Adão, aonde estás? Caim, aonde está o teu irmão? Então, eles percebem que, geograficamente, eles não poderiam se esconder de Deus. Porém, eles percebem que Deus queria saber qual é o tipo de distância que eles estavam de Deus. Que a nossa consciência, ela começa a colocar limitações de nós para com Deus. Geograficamente, eu estou aqui, gravando o ADCast, participando desse subsídio na aula de número 6, mas espiritualmente, qual a minha posição diante de Deus? Como que nós estamos? Qual o nível que a nossa consciência está nos afastando de Deus? Então, é mais ou menos isso que a nossa consciência ela nos proporciona. Agora, já engajando aqui no tópico de número 2, no subtópico 1, a gente tem que tomar cuidado, o pastor Neusley mencionou aqui, que se não deixar, nós vamos explanando assuntos aqui. Então, nós vamos ver, né, Adão, ele despertando essa consciência que ele estava nu. Eu estou desprovido, eu estou descoberto, eu pequei contra Deus. Automaticamente os meus olhos abriram e eu percebi que a minha companheira, ela também está na mesma condição que eu, descoberto, e nós estamos se afastando moralmente e espiritualmente de Deus. Então tome cuidado para que você não venha, através das suas falhas e dos seus pecados, se afastar espiritualmente e moralmente de Deus. Amém. O subtópico 2 vai falar sobre as vãs justificativas. Professor Monjonatas Dionísio. O comentarista ele já cita bem que Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano, a tentar achar justificativas. E aqui nós vamos encontrar várias coisas interessantes para ser estudado. A expressão foram abertos os olhos significam que foi de imediato ali o sentido da malícia para com Adão. Disso já demonstra para nós, assim como já citado, que o pecado ali originado pelo casal foi muito além somente da morte física. Eles começaram a morrer também, tanto espiritualmente pelo afastamento de Deus, moralmente, eticamente, sentimentalmente, emocionalmente. Várias coisas foram desconstruídas na vida do ser humano através do pecado. E aqui já citado, entrou-se a malícia. E quando houve a malícia, eles começaram a tentar, então, se esconder de Deus. Como já citado, a pessoa pode até tentar buscar em algum local geográfico, tentar achando que pode se esconder de Deus, mas jamais se esconderá de Deus. Tem uma frase mais cômica, né, mas que diz que não importa onde você vá, você sempre estará lá. Essa é uma frase que é cômica, mas retrata muito bem que é impossível se esconder de Deus. Nós vemos outra coisa interessante, é que quando eles se afastaram, Deus faz uma pergunta. Quem te mostrou que estava nus?
comeste tu da árvore da vida que eu comestes, da árvore que eu ordenei que não era para comer? Nós vemos aqui um papel sensacional de Deus de não acusar, mas de criar reflexão sobre a falha de Adão. Deus, ele dialoga com o homem, agora em estado de pecado, e faz com que ele reflita sobre o que fez, automaticamente mostrando mais uma vez para nós o tema da lição, que é a consciência. A consciência ali de Adão, então, conseguindo interagir com o seu erro, interagir com a sua falha, e buscando ali, enxergando o agir de Deus, trazendo o quê? Trazendo respostas, mesmo através de uma pergunta, mas fazendo respostas através da reflexão gerada em Adão. E nós vemos aqui Deus já desde pronto, né, sempre estendendo as suas mãos para ajudar o ser humano. É citado como, citei no início da fala, o que se tornaria uma justificativa comum do ser humano. A partir do momento que a consciência ela entra com esses conflitos, o ser humano sempre vai tentar achar justificativas. Não fui porque choveu, não consegui ler porque o livro era grande demais, não li a Bíblia porque estava cansado, não fui na oração porque trabalhei até mais tarde. O ser humano sempre vai buscar justificativas para tentar achar um erro. Mas lembre-se, temos uma consciência que ela nos conflita e ela de fato entende quem somos, entende, porque somos nós, né? Entende o que nós podemos fazer de fato perante o Senhor sobre isso daí. Amém. Subtópico 3 da nossa lição vai falar sobre o debate no tribunal. Nós estamos falando aqui nesse tópico sobre o funcionamento da consciência, ou seja, a consciência como um autoexame. Nós falamos aí sobre acusação, defesa e julgamento e falamos agora aí sobre as vãs justificativas. E agora o debate no tribunal. Que o autor coloca que a consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando. Lembrando que consciência, ela é a capacidade de perceber, refletir e também julgar, né? E é até interessante quando nós falamos aqui que a consciência, ela é a capacidade de perceber, refletir e julgar, que uma mesma pessoa que tem a consciência, ele tem essa capacidade de fazer todas essas coisas. Ele tanto percebe, como ele reflete, como ele também faz o julgamento. E aí é importante nós, eu acho que nós vamos falar isso um pouquinho mais no tópico 3, a respeito da consciência falível, e também na lição 7 nós vamos abordar um pouquinho mais, que falaremos sobre pensamentos. Mas aqui é importante nós falarmos um pouquinho a respeito desse assunto de perceber, refletir e julgar. Por quê? Paulo, se eu não me engano, Paulo ele vai dizer o seguinte, que nós somos aptos a julgar, e aí ele chega a dizer assim, e não sermos julgados. Mas ele fala em qual sentido? Ele fala no sentido justamente da consciência, porque ele fala assim, porque quem é que pode julgar a Cristo? E aí ele diz assim, e nós somos filhos ou feituras de Cristo. Nós temos a consciência de Cristo. Então aqui ele está falando no sentido de que nós, como cristão, devemos ter uma consciência limpa, pura, livre de pecado. É justamente um pouquinho do que vai trazer a lição de número 7. Então, quando nós temos uma consciência que ela é capaz de perceber, refletir e julgar, nós temos que entender que a nossa consciência ela deve combater tudo aquilo que é de mal. A nossa consciência ela deve refletir tudo aquilo que o inimigo ele coloca para tentar nos destruir. E a nossa consciência ela deve justamente julgar no sentido de dizer, você está apto a ser um cristão de verdade, a ser uma pessoa que dá um bom testemunho. Então aqui
nesse debate no tribunal, está dizendo: julga condutas aprovando ou reprovando-as. Então, que essas condutas que são julgadas, que nós possamos estar nelas apenas como aprovadas e não como condutas reprovadas. Ele comenta que também funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. É por isso que eu quis fazer essa ligação, porque é justamente o que nós falaremos na lição 7 sobre os pensamentos, né? Porque a consciência, ela trabalha interagindo com algumas outras faculdades da alma. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que a questionam e aprofundam a análise das ações. Olha que profundo isso daqui, né? Então, a consciência, ela trabalha aí com algumas faculdades da alma e ela entra em debates profundos com o pensamento, né? Para que gere aí uma análise das ações, das nossas ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredito favorável. Então é aquilo que eu disse, né? Que esse veredito sempre desse senso moral da consciência, que é a capacidade de perceber, refletir e julgar, ele seja sempre um objetivo de alcançar um veredito favorável. Hein? Não sei se os professores querem fazer mais algum comentário a respeito desse segundo tópico. Aproveitando aqui a deixa, nós percebemos que Davi, em mencionar aqui o Salmo de número 32, versículo de número 3, nesse cântico, Davi nos esclarece um pouco disso que nós estamos falando, citando: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Essa lição, professores e alunos, ela vai trazer uma fundamentação básica, porque por muitas vezes, ou durante muito tempo, de forma equivocada, nós atribuímos essa acusação ao Espírito Santo de Deus. O Espírito está me acusando pelos meus erros. O Espírito está me acusando pelas minhas falhas. Não. É a sua consciência mesmo. Você sabe o que você fez, de forma oculta você fez, você transgrediu, você criou alternativas, tentou pegar rotas, você criou caminhos e agora a sua consciência, ela está te moldando, ela está te instruindo e é essa consciência que vai ser julgada. Essa consciência que vai ser colocada em pauta no tribunal, essa consciência que vai mostrar para você os seus desequilíbrios da vida. Paulo, mesmo ele sendo acusado injustamente, mesmo ele sendo levado a cadeias, a prisões, ele era levado em paz, porque a sua consciência, resumindo aqui o subtópico já de número 3, né, pontuando, Paulo ele foi em segurança, porque a sua consciência estava limpa. Por mais que as acusações exteriores criam provas contra você, a sua consciência estando limpa, você vai conseguir deitar, conseguir dormir e conseguir descansar. São essas as palavras também do salmista Davi, no Salmo de número 3 e versículo de número 5. Muito bem colocado, né, pelo professor irmão João Rafael, justamente essa questão, né? Muitos acabam colocando ali para o espírito, né? Quando a consciência está ligada à alma. Provérbios 28:3 diz: o que encobre as transgressões da consciência não prospera, mas quando há uma confissão perante Deus, ele deixa aquilo porque ele refletiu, ele percebeu o que estava acontecendo e aí ele próprio julga para alcançar a paz interior, a paz que Paulo fala, né? Se não me falha a memória, Atos capítulo 24, Paulo vai falar sobre ter esta paz interior. Então, ele alcança essa misericórdia. E aí isso, nós estamos falando da consciência, algo que é parte da alma e não
querer colocar tudo pro espírito, né? Perfeito. A pessoa vai jogando pro espírito, é o espírito. Não. Que é essa questão do ser humano de querer sempre arrumar meios para se justificar. E é interessante o professor, principalmente na sala de aula, trazer essa aplicação que a consciência vem demonstrando justamente o agir de um Deus puro, de um Deus santo, de um Deus imaculado, que é justamente a consciência que demonstra. Quando a consciência acusa algo errado, mostra-se justamente o quê? O desvio dessa conduta do Deus Criador. Porque Deus cria o homem de forma pura. O homem, então, cai no laço do pecado. É interessante criar-se essa reflexão. Por quê? Porque dessa forma nós podemos entender o quão grande é o amor de Deus para conosco, que de todas as maneiras ele tenta alcançar o ser humano que falha, que somos todos nós. Nós somos falhos por sermos gerados sob o pecado de Adão. Mas Deus em todo momento busca alternativas e meios para que nós possamos ser resgatados. E este meio inato, que é a consciência, é um dos grandes alicerces sobre isso, mostrando o quê? Que o ser humano está em desvio de conduta, indo contra aquilo que é a normativa de Deus, que é a santidade, que é a pureza. E o salmista, né, voltando aqui rapidamente, Davi, ainda no Salmo de número 3, o meu corpo definhava. Davi mostra para nós a somatização, os reflexos de uma consciência pesada no corpo. Nós falamos isso em algumas aulas anteriores, né? A pessoa começa a criar toque, tique, e coça daqui e fica dali, e a pessoa é confrontada com as verdades e o corpo começa a refletir essa somatização, né, de uma consciência pesada. Muito bem. Entrando aqui no terceiro tópico, nós vamos falar sobre a consciência é falível. Ou seja, vamos adentrar aí a falibilidade da consciência quando não balizada nas Sagradas Escrituras, né? E aí o primeiro tópico, ele vai tratar sobre defeitos da consciência. Pastor João. O subtópico primeiro, o tópico 3, o autor ele vai nos trazer algumas reflexões sobre uma consciência defeituosa. Ele vai falar sobre uma consciência cauterizada, sobre um legalismo, sobre um desequilíbrio perigoso, uma hipersensibilidade. Nós falamos muito sobre equilíbrio. A vida é feita de equilíbrios. Tudo precisa ser equilibrado. Deus fez tudo na base do equilíbrio. Então, tudo aquilo que começa a ser transformar em excessos, né, acaba se afastando de princípios de Deus, né? A pessoa, ela comete uma vez, ela comete duas vezes. Vamos usar aqui as leis de trânsito, né? Você passou uma vez no vermelho, você justifica ali para sua família, para o seu filho. Não, o pai estava com pressa e tal. E da segunda vez, pai, mas você passou de novo. Então, a consciência, ela para de te apontar e te julgar, porque gera um desequilíbrio, gera uma cauterização. Paulo vai mencionar sobre isso daí. Gera uma cauterização em cima de uma consciência que já não tem mais uma fundamentação própria, né? Nós vamos falar mais isso aqui ainda nos próximos demais subtópicos, mas de antemão aqui, já antecipando alguma coisa do assunto, nós vamos perceber que esse desequilíbrio da consciência, ela leva a pessoas cometer atrocidades. Nós vivemos em um país que a crescente da pedofilia, o camarada faz uma vez, daqui a pouco faz outra vez, a banalização da família. Então, são conceitos que, se a gente não resgatar agora, nós vamos perder esse senso de justiça, a nossa consciência, a cosmovisão nossa, ela vai sendo afetada e tudo vai se tornando banal e legalista. Amém. Aqui dentro desse tópico que trata sobre defeitos da consciência, muito bem explanado pelo professor Pastor João, o autor ele coloca que todo desequilíbrio ele é perigoso, né? E ele fala sobre a insensibilidade,
que leva aí a complacência com o pecado. Foi citado o Salmo 51, um salmo muito conhecido de Davi. E aí faz menção também à hipersensibilidade, que é aquilo que produz um extremismo, né? Que também acaba sendo perigoso porque tudo é pecado. E aí nós fizemos menção, que tenta achar um escape. E aí tira da alma, põe para o espírito, né? E aí tenta espiritualizar tudo. E é justamente nesse campo aí, o autor ele coloca que agem as seitas, né? Que acabam aí manipulando e aprisionando pessoas com as suas imprudências e descuidados. Oportunistas, justamente. Que é o que já havia já desde de muito antes, né? Que eram os falsos mestres que agiam no primeiro século ali, né? Os magos, justamente. Um versículo que resume bem esse primeiro tópico, e eu queria aqui até fazer menção dele, é 1 Timóteo capítulo 1. É do versículo 5 até o versículo 19, mas eu vou ler só do 5 até o 7, que diz assim: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Versículo 6. Do que desviando-se alguns, se entregam a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Aqui eu acho que resume aquele primeiro tópico que nós falamos no terceiro subtópico, a respeito da criação das leis, e aí o professor Irmão Dionísio falou muito bem a respeito desta busca do homem, né, por esse vazio que existe de procurar o bem, e aí eles, sem entenderem, já estão tendo uma fé de que existe um Deus que é poderoso, e a falta é justamente a falta de Deus, né? Então aqui esse versículo ele coloca: são doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, porque na verdade eles podemos dizer, estão com a consciência cauterizada. Não sei se podemos definir dessa forma, né? Mas existindo a falta de Deus na vida destas pessoas. Ou seja, existe uma insensibilidade de não conseguir perceber, refletir e fazer um julgamento do que está acontecendo, né? Porque todos nós temos o senso moral e temos a consciência para poder justamente perceber, refletir e fazer esse julgamento. Professor Jonatas. É interessante pensar no versículo que, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não, é justamente o fato de pecou, como o pastor João Rafael já nos ensinou muito bem. O pecado acabou ficando normal, que a consciência se normalizou com essa falha, de tão constante que foi a ação ali da conduta errada da pessoa. Então, essa normativa, que é importante ter essa reflexão sobre isso daí. Até onde a consciência ela consegue acusar. Romanos capítulo 1, versículos, se não me falha a memória, 20 em diante, 19 em diante, Paulo vai falar que as pessoas que são amantes de si mesmo, ou seja, aquelas pessoas que não querem perceber, ouvir uma instrução para observarem sobre o erro que ele mesmo causa para si próprio, a Bíblia nos ensina que chega um momento que eles são tão fechados neles mesmos que Deus fala que entrega-se a si mesmo. Ou seja, ele fala: vocês estão vivendo tão afastados daquilo que eu quero de bom para vocês, que eu acabo então deixando vocês viverem por si só. Que, como já citado, que é o pior castigo do ser humano é viver longe de Deus. E ali Deus mostra nesse versículo de Romanos este castigo. Vale a pena uma reflexão sobre, como a gente está falando de consciência, vale a pena uma reflexão também na turma da EBD sobre aspectos da sociedade, estudos sociais, principalmente também na antropologia de forma geral, onde vai falar dos estágios da consciência do ser humano, mostrando já desde isso, como Piaget vai declarar isso
pensamentos de pessoas que tentam estudar isso pelo o lado humano, e eles demonstram que uma criança de 0 a 2 anos, ela tem ainda está desenvolvendo o seu senso motor, isso tudo já faz parte da consciência, aonde no dos 2 aos 7 anos ela começa o estágio pré-operacional, resumindo aqui para ser mais rápido, dos 7 aos 11 anos ela começa então o operacional concreto, e a partir dos 11 anos o operacional formal. O que é esse operacional formal? Onde ela já tem noção de tudo aquilo que é lícito, aquilo que não é lícito, que é ilícito, e é neste período que tem-se os batismos na igreja. Olha como que é interessante esse estudo da consciência, focado por que as Assembleias de Deus batizam adolescentes só depois dos 12, dos 13 anos. Por quê? Porque a consciência dele agora é formada. De fato, ele tem consciência da ação que ele está tomando quando ele assume a ser batizado. Quando ele entende do que é o ato do batismo. Por quê? Porque agora ele entende que a sua consciência aponta o sacrifício de Cristo. A sua consciência aponta que ele quer, de fato, ser um servo do Senhor, entendendo que Deus o ama. Nós falamos que a nossa consciência ela vai ser apresentada diante de Deus, mas só para nós enfatizarmos, né, aos professores e aos alunos, que a nossa consciência ela não será o nosso juiz. A lição mesmo explana para nós que o nosso juiz supremo ainda é Deus. Davi ele peca, para ele tá tudo bem, tá levando a vida. Deus posiciona o profeta Natã, segundo Samuel, no capítulo 12, e fala: Davi, por mais que a sua consciência esteja tranquila daquilo que você fez, eu ainda sou o supremo juiz. Então, se a sua consciência não está te acusando, está cauterizada, sempre busque em Deus. A última orientação sempre vai vir da parte de Deus através de um relacionamento com a palavra do Senhor e também através de uma vida dedicada à oração. Não fique esperando Deus ecoar no seu quarto com uma grande voz estridente, não. Deus vai falar com você através das Escrituras. Você que tem uma vida devocional de oração, Deus falará com você também, com certeza, através de uma impressão, através da oração, através da leitura da Bíblia. Deus se comunica conosco desta forma. Amém. Creio que já resumiu aí o subtópico 2. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse. Como já dito pelo professor irmão Jonathan, há aqueles que acabam que, de tanto se submeter ao pecado, o pecado acaba que fazendo parte daquela vida, e aquela pessoa já não tem mais o senso da acusação, porque o senso moral daquela pessoa foi corrompido. Eu disse aqui no começo que nós vivemos hoje um momento muito difícil no Brasil, falando aqui da relação do judiciário, do legislativo, eu creio que mais essas duas partes, e a gente vê tantas coisas acontecendo, e aí a gente fala assim, mas espera aí, tem hora da gente parar e começar a refletir o que é o certo, de chegar a esse ponto, de você pensar assim, mas espera aí, qual que é o certo, né? Só que a gente entende, sabe o que é o certo, só que para aquelas pessoas, e aí eu já vi até uma frase que não sei quem disse, mas eu já ouvi várias vezes, diz assim que uma mentira contada várias vezes vira uma verdade para a pessoa que conta, não que é uma verdade, mas para a pessoa que conta vira uma verdade. De tanto que ele conta aquilo, acaba virando uma verdade para aquela pessoa. Porque o senso moral daquela pessoa já está deturpado. Porque aquilo ali virou uma corriqueiro na vida daquela pessoa. Virou corriqueiro. Então, aqui diz, devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse. E aí, voltando aqui para o professor João, ele diz assim, que não vamos esperar que o céu brade, né? Nós temos que viver uma vida de oração. O resumo aqui do tópico 3 diz assim, a consciência pode ser corrompida ou enganada. Então, existe essa possibilidade.
E só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Então aqui há um antídoto, ou um remédio, né, para que nós possamos permanecermos firmes nesse senso moral que vai trazer para nós uma consciência pautada na palavra, no Espírito Santo, que a nossa vida seja guiada e que quando vir a mentira nós falamos, não, isso é mentira, o sangue de Jesus tem poder. Quando vir aquelas coisas que vão tentar corromper a nossa mente, nós vamos estar já prontos para refletir e já trazer o senso do julgamento ali de que aquilo é errado, na mesma hora, desde que guiados pela palavra e pelo Espírito Santo. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia no homem. Ou maldito o homem que confia em si mesmo. Em si mesmo. Faz o seu braço, a sua própria força. Exatamente. Então, que nós possamos confiar em Cristo. Amém. Ser guiado pela palavra, pelo Espírito Santo. E só assim a nossa consciência estará protegida, porque ela pode ser enganada, pode ser corrompida, se nós não seguirmos esse caminho de ser guiado pela palavra e pelo Espírito Santo. Ela pode sim ser corrompida, mas que Deus nos livre e nos guarde e que nós possamos estar prontos para combater toda cilada de Satanás, todo o mal, tudo aquilo que o diabo tentar fazer para corromper a consciência daqueles que servem a Cristo, né? Podemos dizer assim. Amém? Amém. Eu vou aqui passar aos professores para eles colocarem aí as considerações finais. Começar pelo presbítero irmão Jonatas Dionísio. Amém. Eu vejo como um trimestre, como todos, né? Difícil a gente falar que um trimestre não é importante. Todas as lições da Escola Bíblica Dominical são de extrema importância para as nossas vidas. Primeiro, uma palavra para você, amigo, companheiro, professor, que Deus continue te abençoando grandemente. Como que nós somos alicerçados pelo Senhor quando estudamos a palavra do Senhor. Porque é benefício para nós mesmos estudarmos, que Deus vos guie, continue vos guiando, continue vos fortalecendo. E você, aluno que está assistindo também estes subsídios no podcast, que você possa ser impulsionado a refletir, a meditar em tudo que Deus tem falado contigo através das aulas das escolas bíblicas. Não perca nenhuma EBD, se possível for na congregação que você participa, porque isso é o arreio, isso é a base fundamental, que é a palavra do Senhor viva e edificante sobre as nossas vidas, em todas as áreas. Como já dito, tem muitas heresias, pessoas oportunistas para tentar defamar ou desconstruir aquilo que Deus tem construído na tua vida. E o estudo da palavra de Deus vai cada vez mais fortalecer e solidificar tudo aquilo que Deus tem revelado ao teu coração. Professor João. Deus abençoe a todos os professores, alunos, participantes. Tenha consciência que esse subsídio que nós gravamos e outros professores passam aqui também gravando é um investimento intelectual, um investimento moral, um investimento espiritual. Absorva aquilo que você puder desse subsídio, compartilhe nos grupos da sua igreja, de todas as classes que nós gravamos aqui também, porém, fale uma linguagem acessível à sua classe, aos seus alunos. Cada professor conhece os alunos que tem dentro da sua sala de escola bíblica dominical. Então, não queira ser superior no seu conhecimento, na sua linguagem. Você tem pessoas, nós falamos aqui, eu sempre reitero isso, de vários tipos intelectuais, né? Pessoa que ainda nem terminou o fundamental, o médio, não tem o superior. Então fale uma linguagem simplista para que todos tenham um engajamento e queiram estar dentro da escola bíblica dominical, que é uma dificuldade que nós encontramos em diversos lugares.
Conclusão da nossa lição aqui: devemos manter uma consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da palavra do Senhor, como bem disse o professor Bom Jonathan, também o professor João Rafael, dentro aí até deste conceito de você trazer uma aula que seja bem explanada, mas de uma forma simplificada para o entendimento dos alunos que ali estão. Então, este estudo bíblico, que é a nossa regra de fé, que é a nossa prática diária, que ele possa ser contínuo e que você possa permanecer nele. Então é por isso que nós sempre repetimos: não falte a aula da escola dominical. Isso é de suma importância para você manter aí a sua consciência purificada. E aí, quando vir o inimigo para tentar te acusar, para tentar colocar alguma coisa na sua consciência dizendo que você é pecador, aí você vai lembrar que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, porque você vai estar preparado com as armas aí para poder vencer todo o mal. Amém? Chegamos aí ao final de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A nossa próxima aula é a aula da lição de número 7, que nós vamos tratar aí sobre uma continuação do assunto de hoje, que é os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Essa lição também está excepcional, uma lição tremenda aí que eu tenho certeza que vai fechar aí o complemento da aula de hoje. Hoje nós tratamos sobre consciência e na próxima aula, lição de número 7, vamos tratar sobre os pensamentos, que é uma coisa que está interligada, como já falamos na aula de hoje. Bem? Então não perca a aula de número 7. Você que é aluno, todos os domingos a partir das 9 horas da manhã em todas as nossas congregações do campo de Piracicaba, nós temos aí a aula da escola dominical. E todas as quinta-feiras a partir das 21 horas nós temos aqui no ADCast o subsídio para professores e alunos também. Às vezes algum irmão que não consegue estar no domingo por questão do trabalho, você pode acompanhar através do nosso canal no YouTube, AD Belém Piracicaba. Você entra lá na playlist EBD Adultos, tem EBD de jovens também, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Que Deus te abençoe e até a próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos.